Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente tem aí algumas coisas para falar nessa aula, mas eu queria começar a aula falando um pouquinho de por que eu escolhi Racionais hoje. Alguém tem ideia? Alguém tem ideia por que a trilha sonora da espera era Racionais? Por que a última música foi Negro Drama? Ninguém imagina? Nossa, tô falando com ninguém? Todo mundo mudo? E aí, alguém tem noção? No. Um dos últimos versos que o Mano Brown fala em Negro Drama diz: a geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar. Será que isso tem a ver com vocês? Que geração vocês são? E aí, fica aí para pensar um pouquinho, depois dessa aula também, sobre esse verso da música Negro Drama, que é a geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar. Que geração você pertence? Quem é você nessa história? Eu queria também, queria não, queria passado, quero. Eu vou começar essa aula com um conto. Creio que alguns de vocês já ouviram, mas agora eu vou ler o conto e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, que é o conto Aioluá, a alegria do nosso povo, da Conceição Evaristo. Quando a menina Aioluá, a alegria do nosso povo, nasceu, foi em boa hora para todos. Há muito que em nossa vida tudo pitimbava. Os nossos dias passavam como um café sambango, ralo, frio, sem gosto. Cada dia era sem que nem porquê. E nós ali, amolecidos, sem substância alguma para aprumar no nosso corpo. Repito, tudo era uma pitimba só. Escassez de tudo. Até a natureza minguava e nos confundia. Ora aparecia um sol desensolarado e que mais se assemelhava a uma bola murcha, lá na nascente. Um frio interior nos possuía então, e nós mal enfrentávamos o dia sob a nula ação da estrela de seita. Ora gotejava uma chuva de pinguitos tão ralos e escassos que mal molhava a ponta dos nossos dedos. E então deu de faltar tudo. Mãos para o trabalho, alimentos, água, matéria para os nossos pensamentos e sonhos, palavras para as nossas bocas, cantos para as nossas vozes, movimento, dança, desejos para os nossos corpos. Os mais velhos, acumulados de tanto sofrimento, olhavam para trás e do passado nada reconheciam no presente. Suas lutas, seu fazer e saber, tudo parecia ter se perdido no tempo. O que fizeram, então? Deram de clamar pela morte, e a todo instante eles partiam. E com a tristeza da falta de lugar, em um mundo em que eles não se reconheciam e nem reconheciam mais, muitos se foram. Dentre eles, me lembro de Vomoiô, e o que trazia boa saúde, de Tio Massude, o afortunado, o velho Abede, o homem abençoado, e outros. Todos estavam enfraquecidos e esquecidos da força que traziam no significado de seus próprios nomes. As velhas mulheres também. Elas, que sempre inventavam formas de enfrentar e vencer a dor, não acreditavam mais na eficácia delas próprias.
como os homens, deslembravam a potência que se achava resguardada a partir de suas denominações. E pediam veementemente a vida que esquecesse delas e que as deixasse partir. Foi com esse estado de ânimo que muitas delas empreenderam a derradeira viagem. Vovó Amina, a pacífica, tia Célie, a mulher forte como um elefante, mãe Assanteaua, a mulher de guerra, a guerreira, e ainda Malika, a rainha. Com a ida de nossos mais velhos, ficamos mais desamparados ainda. E o que dizer para os nossos jovens, a não ser as nossas tristezas? E até eles, os moços, começaram a se encafuar dentro deles mesmos e se tornaram infelizes. Puseram-se a matar uns aos outros e atentarem contra a própria vida, bebendo líquidos maléficos ou aspirando um tipo de areia fininha que em poucos dias acumulava e endurecia dentro de seus pulmões. Ou então se deixavam morrer aos poucos, cada dia um pouquinho, descrentes que pudesse existir outra vida senão aquela para viverem. As mães, dias e noites, choravam no centro do povoado. A visão dos corpos jovens dilacerados era a paisagem maior e corriqueira diante de nossos olhos. O milagre da vida deixou de acontecer também. Nenhuma criança nascia, e sem a chegada dos pequenos, tudo piorou. As velhas parteiras do povoado, cansadas de esperar por novos nascimentos, sem função, haviam desistido igualmente de viver. Tinham percebido, na escassez dos partos, que suas mãos não tinham mais a serventia de aparar a vida. Nenhuma família mais festejava a esperança que renascia no surgimento da prole. As crianças foram esquecidas, ficando longe do coração dos grandes. E os pequenos, os que já existiam, como Mandisa, a Dociquise, a que veio para ficar, Zola, a produtiva, Niame, o criador, Lutalo, o guerreiro, Bewari, o bem-vindo, e os bem novinhos, alguns sem palavras ainda na boca, só faziam chorar. Pranto em vão, já que os pais, entregues às suas próprias tristezas, desprezavam as de seus rebentos. O nosso povoado infértil morria à míngua, e mais a nossa vida passou a desesperançar. À noite, quando reuníamos em volta de uma fogueira, mais de cinzas do que de fogo, a combustão maior vinha de nossos lamentos. E em uma dessas noites de macambúzia, de um estado tal de banzo, como se a dor nunca mais fosse se apartar de nós, uma mulher, a mais jovem da desfalcada roda, trouxe uma boa fala. Mamidele, a esperança, anunciou que ia ter um filho. A partir daquele momento, não houve quem não fosse fecundado pela esperança. Donk Bamidele trazia no sentido de seu nome. Toda a comunidade, mulheres, homens, os poucos velhos que ainda persistiram vivos, alguns mais jovens que escolheram não morrer, os pequeninos que ainda não tinham sido contaminados totalmente pela tristeza, todos se engravidaram da criança nossa, do ser que ia chegar. E antes, muito antes de sabermos, a vida dele já estava escrita na linha circular de nosso tempo. Lá estava uma nossa descendência sendo lançada à vida pelas mãos de nossos ancestrais. Ficamos plenos de esperança, mas não cegos diante de todas as dificuldades. Sabíamos que tínhamos várias questões a enfrentar. A maior era a nossa dificuldade interior de acreditar novamente no valor da vida. Mas sempre inventamos a nossa sobrevivência. Entre nós ainda estava a experiente Omulara, a que havia nascido no tempo certo, parteira que repetia com sucesso a história de seu próprio nascimento.
O Molara havia se recusado a se deixar morrer. E no momento exato em que a vida milagrou no ventre de Bamidele, o Molara, aquela que tinha o dom de fazer vir pessoas ao mundo, a conhecedora de todo o ritual do nascimento, acolheu a criança de Bamidele. Uma menina que buscava caminho em meio à correnteza das águas íntimas de sua mãe. E todos nós sentimos, no instante em que Aioluá nascia, todas nós sentimos algo se contorcer em nossos ventres. Os homens também. Ninguém se assustou. Sabíamos que estávamos parindo em nós mesmos uma nova vida. E foi bonito o primeiro choro daquela que veio para trazer a alegria para o nosso povo. O seu inicial grito, comprovando que nascia viva, acordou todos nós. E a partir daí, tudo mudou. Tomamos novamente a vida com as nossas mãos. A Ioluá, alegria de nosso povo, continua entre nós. Ela veio não com a promessa da salvação, mas também não veio para morrer na cruz. Não digo que esse mundo desconcertado já se consertou, mas a Ioluá, alegria de nosso povo, e sua mãe, Bamidele, a esperança, continuam fermentando o nosso pão de cada dia. E quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia, o tempo procurando solução. Conceição Evaristo. Por que a escolha deste conto para iniciar o terceiro bimestre? O que esse conto faz a gente pensar? Nossa, vou soltar o grilinho. Cri, 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 cri. Tem alguém do outro lado assistindo a aula? Ou todo mundo colocou a aula para rodar e saiu, foi fazer outra coisa? Eu. E aí? O que esse conto faz a gente pensar? Aí você me pegou, professora. Será que esse conto tem ligação com a música do Racionais? Ah, posso falar? Pode. Eu acho, não sei se tá certo, sei lá. É que, tipo, tem que ter esperança. E aí, como, tipo, tu falou aí na história, que você mandou fazer, tipo, alguma coisa entre as duas, que aí você falou que tava tudo sem esperança, todo mundo triste, e aí nasceu eu não sei se é, sei lá, nasceu alguém aí. E aí, essa pessoa trouxe esperança para todo mundo. E na música do Racionais, a parte da música que você mais destacou foi da que a geração, como é que é? A geração veio para mudar, mudou. A geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar. Então, aí, nesse caso que você está usando, o bebê que nasceu na história é como se fosse essa geração que veio para revolucionar e que está revolucionando. Ok. O que mais? Será que tem a ver, esse conto tem a ver com o que a gente está passando agora? Com esse período em casa, ou pelo menos que a galera devia estar em casa, porque eu sei que tem um monte de gente que não está. Com os cuidados que a gente tem que ter. Será que a gente tem muita gente desesperançada por aí? Que não acredita mais em nada, que tanto fez como tanto faz? Tem. Acho que sim. Bastante, né? Se a gente pegar os alunos, por exemplo, se eu pegar meus alunos, então,
os alunos dos nonos anos, eu ouvi nesse segundo bimestre um monte de gente que já está sem esperança, que acha que não consegue, que não vai dar, que não vai resolver, que não vai rolar, que o pensamento ele é sempre negativo. Eu não vou, eu não consigo, não dá, eu não aprendo, não entendo. É sempre o não na frente. Mas será que a gente não está prestando atenção nos detalhes? Será que a gente não está prestando atenção nas oportunidades que não estão nos sendo dadas? Será que a gente está meio que se deixando morrer como o povo desse conto? Que foi indo, ele foi se deixando morrer ao longo da história. Não nasciam mais crianças, os velhos pediam pela morte, as pessoas não viam mais sentido em nada. E essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa e a pessoa me disse o seguinte: olha, dinheiro é sempre bom. Então, conhecimento eu recupero depois, mas dinheiro é sempre bom. Mas não adianta eu ter dinheiro e não ter conhecimento. Porque se eu tiver dinheiro e não tiver conhecimento, o que vai acontecer é que eu vou perder o dinheiro, porque eu não vou saber o que fazer com ele. Ou eu vou usá-lo de maneira, sabe, sem pensar. Tipo, naquilo, opa, tenho dinheiro, vou fazer o que eu quero. Aí fica meio pica-pau, né? Carro, mulheres, comida. E o que precisa ser feito não é feito. Então, na reunião que eu tive com alguns de vocês aí, que nem todo mundo participou, mas que está lá no Classroom, que vocês podem assistir, eu deixei uma pergunta para vocês pensarem, e essa pergunta é: o que vocês estão fazendo por vocês? Porque nós entramos agora no terceiro bimestre. Há uma semana, nós estamos no terceiro bimestre do ano. O terceiro bimestre, ele começa dia 3 de agosto e ele termina dia 16 de outubro. Coincidentemente, hoje saiu uma nota do governo, né, na coletiva de imprensa, naquela que é meio-dia, geralmente, todos os dias, meio-dia, sai um boletim do governo do estado, e nesse boletim foi dito o seguinte: as aulas em São Paulo retornam a partir de 7 de outubro e não mais 8 de setembro. Já foi um mês para frente. Eu tenho alunos ainda com um discurso: quando voltar, eu faço. E se não voltar? Vai fazer o quê? Como vai ser? Então, a gente ainda tem algumas pessoas que precisam ouvir esse choro da Ayolua, que precisam ouvir Racionais e entender o que Racionais está colocando na sua letra lá. Vocês são a geração que vieram para revolucionar. Mas que tipo de revolução você está fazendo? O que é que você quer da sua vida? Onde você quer chegar? Então, pensem nisso, pensem nesse conto, porque esse conto não é um conto de fadas em que as coisas vão ficar todas. Nossa, olha que bonitinho, tá tudo lindo. Eu sei que a gente vive uma situação bem difícil. Ontem eu estava terrivelmente desanimada com tudo, porque toda vez que a gente fala de não voltar para a escola, vem alguém falando, corte o salário dos professores, e aí eles vão voltar. Cara, eu tô em casa, mas eu tô trabalhando pra caramba, não tô à toa. E tem um monte de gente, inclusive gente estudada, com gabarito, falando, não,
Professor é tudo vagabundo, não quer trabalhar. Não, eu quero trabalhar. Aliás, eu quero trabalhar menos do que eu estou trabalhando, porque eu estou trabalhando demais. Mas a gente ainda precisa nutrir um pouquinho de esperança de que toda essa situação ela vai nos transformar em pessoas melhores. Que não transforme o mundo inteiro, mas que transforme a mim numa pessoa melhor. Aqueles que conseguiram se organizar, que estão realizando as tarefas, que estão fazendo, que tiram dúvidas e tudo. Lá na frente, cara, vocês vão ganhar muito com isso. Muito, muito, muito. Aqueles que estão deixando as coisas para trás, na história de, depois eu faço, tá acumulando um volume de coisas absurdas para fazer que depois não vai dar conta. Então, qual é a ideia? É a gente ter esperança, sim, de que as coisas vão melhorar, que a gente retorna para a sala de aula, que a gente consegue fazer das coisas, mas não ficar cego diante da situação que a gente tem na frente da gente. Então, precisa sim tomar cuidado, precisa sim usar máscara, precisa sim não ter aglomeração. E é chato? Poxa, pra caramba. Tô eu pensando, meu aniversário, que eu imaginei fazer uma festa, sair, gandaiar, porque meu aniversário ainda é no sábado. Eu vou sair, vou gandaiar aqui, ó, no meu quintal. Vou me dar ao luxo de, no dia do meu aniversário, não fazer curso, não estudar, não trabalhar. E talvez seja isso o novo normal, que a gente precisa pensar um pouquinho. Então, lá nas últimas partes do conto, diz assim: ficamos plenos de esperança, mas não cegos diante de todas as nossas dificuldades. Sabíamos que tínhamos questões a enfrentar. Então, a gente tem uma série de questões para enfrentar? Tem. É fácil esse aprendizado via tecnologia? Não. Exige muito mais de mim. E exige muito mais de mim, professora, e exige muito mais de você enquanto aluno. Mas por que eu trouxe tudo isso? Porque eu percebi que eu coloco lá. A gente faz aula na sexta-feira, eu geralmente subo essa aula no sábado, mando o link para vocês. Junto com o link da aula, vai escrito assim: assista a aula, faça suas anotações para poder tirar as dúvidas e realizar os exercícios. Certo? Aí o que eu fiz? Final de bimestre, eu cheguei lá e falei assim: agora eu quero que vocês postem para mim a foto das suas anotações. Sabe o que eu percebi? Que teve um monte de gente, mas um monte de gente mesmo, que copiou os slides que eu mandei. É para copiar os slides que eu mandei? Não! Porque o slide que eu mandei não é Senhora, ficou mudo. Tá mudo para todo mundo? Não. Não. Beleza. Deve ser a oscilação da internet. Então, assim, o que eu percebi? A professora pediu registro. Caramba, que registro? Senhora, eu não consigo entender nada que você está falando, professora. Então, ô Laisla, sai e entra de novo. Então, na hora que vocês assistem essa aula, porque o registro que eu peço é o registro dessa aula, da minha. Então, eu tenho, vamos supor, 5 aulas no bimestre.
Não adianta você chegar lá no final do bimestre e correr para o YouTube e assistir as aulas e anotar a aula naquela hora. Ou pegar os slides que eu mando e copiar dos slides, porque não vai resolver. A AP que vocês receberam tem um monte de coisa que a gente viu. E se você não estudar, não fizer esse exercício de estudar mesmo, que é, poxa, vai lá ler o slide, né? Vê o que a professora está falando, faz anotação durante a aula. Porque agora é aula mesmo, é você com o celular, ou o computador, ou o tablet, o caderno do lado, enquanto eu estou explicando, você vai anotando, justamente para você poder tirar dúvida depois. Se alguma coisa não ficar clara, você me pergunta. Eu já tinha percebido isso, e tanto que eu bati nessa tecla de, olha, assiste a aula, faz a anotação, quando eu comecei a receber dos anúncios publicitários de vocês. O que aconteceu com os anúncios publicitários? Tem uma galera que fez anúncios muito bons, e eu vou postar esses anúncios no Facebook e no Instagram, mas tem uma galera que não entendeu. E aí eu perguntava, você assistiu a aula? Assisti. Você viu os slides? Vi. Eu falei assim, tá, e por que você usou essa cor, então, se você está buscando outra coisa? Que cor? Mas onde que tem coisa de cor? Então, assim, tem todo um trabalho sendo feito para não olhar. Então, eu preciso olhar. Porque a gente já viu que o terceiro bimestre será inteiro online de novo. Então, não deixem as coisas para a última hora. Se programem. Porque a gente vai ter coisa para fazer dessa vez. A gente já teve coisa para fazer o bimestre passado, mas esse bimestre vem com lista de exercício, vem com um monte de coisa para fazer. Então, assiste a aula, já faz anotação no caderno. Você pode até imprimir os slides e colar no seu caderno, mas tem que ter a sua anotação. Se você assistir das aulas do CMSP, vários dos assuntos que a gente trata aqui são abordados lá também, e isso ajuda. Eu vi a anotação do CMSP de pouquíssimas pessoas, quase nenhuma. Mas eu só liberei vocês das aulas do CMSP da sexta-feira, que é a aula que está acontecendo agora, neste horário. As outras precisa assistir. Até porque a sua presença ela é contada a partir do momento que você se loga no CMSP. Ah, não consigo assistir pelo CMSP, assisto pelo YouTube. Ok. Mas assiste. Alguma coisa você vai ganhar assistindo essas aulas. Tem aula que é ruim? Tem. Mas às vezes tem um material bacana, tem uma coisa legal. Então, vai lá e olha. Certo? Vamos então. Eu vou compartilhar com vocês o roteiro do segundo bimestre, do terceiro bimestre. Então, vamos lá. Então, tá aí, ó, roteiro de estudos do terceiro bimestre. Aí vocês viram que aqui tem, ele é todo em cinza e tem uma escada aqui, certo? Por que vocês acham que eu escolhi essa imagem aí? Fala, tá? Porque eu tô sem chat. Eu não tô vendo. Por que vocês acham que eu escolhi essa escada? Um que tem uma escada, que tá num tom de cinza. Tô dando aula pro monte morto hoje. Misericórdia. Tem que ter um crescimento. Tem o quê? Tem que ter um crescimento?
O que mais? Será que a gente está numa corrida ou está numa alavancada aí que a gente precisa ascender, que a gente precisa subir? O que é mais fácil, subir ou descer? Posso falar o que eu acho? Pode. Porque, tipo, tem a escada, que tá falando, e aí do lado do terceiro trimestre, porque a gente tá subindo, como se fosse, tipo, chegando ao final do ano. E aí, tipo, o final da escada era o final do ano. E é aquele negócio ali atrás branco, não tem um negócio branco, sei lá, que tá todo sobe, desce, desce, sei lá. Esse negócio aí Sim. atrás, ele, tipo, é coisa, tipo, quando você vê em ação, esses negócios de ação da bolsa de valores, que sobe negócio, e aí, tipo, você tá subindo, só que aqui você tem que ver se o seu rendimento tá subindo ou ele tá tendo uma queda. Eu acho que é isso. Eu não tinha pensado nisso. Essa comparação com a Bolsa de Valores é interessante. Mas é isso, a gente está alavancando para o terceiro bimestre. O que aconteceu, e nós percebemos isso, todos os professores, de certa forma, perceberam, que no segundo bimestre a gente teve um número menor de alunos que fizeram as tarefas. E estava muito mais coordenado no segundo bimestre do que no primeiro. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu não corri atrás de ninguém mais depois da reunião. E eu não vou correr. Então, prestem atenção nisso. Então, vamos lá para eu coloquei essa citação para a gente pensar um pouquinho. Onde se coloca ênfase, obtém-se resultado. Thomas Spencer Monson. Eu escolhi essa citação porque uma das coisas que eu mais ouvi neste segundo bimestre, quando eu fui conversar com os alunos e saber por que eles não estavam fazendo as atividades, eu ouvi muita coisa do tipo: não, então, eu estou fazendo um curso, e esse curso que eu estou fazendo é mais importante. Filho, você pode ter 1000 cursos, se você não terminar o seu ensino fundamental e seu ensino médio, problema seu que você tem curso. Não vai resolver. Então, onde vocês estão colocando a ênfase de vocês? Para onde vocês estão direcionando o esforço de vocês? Porque para onde vocês direcionarem esse esforço, vocês vão conseguir resultado. Ah, eu não consigo. O que você fez para conseguir? Nada. Ué, se não fez nada, então também não consegue nada. Vamos lá. Roteiro de estudos para o terceiro bimestre. Coloque sobre o diário de Anne Frank, é a nossa próxima aula. Então, vocês têm até a próxima aula para ler o livro. Ah, não gosto de ler, lê em quadrinhos. Não gosto de ler quadrinhos, ouve. Porque a gente, dessa conversa, durante esse colóquio, que vai ser eu e a Tati, nós vamos estar juntas, vão acontecer algumas atividades interativas. Então, eu vou estar dando aula, vou soltar um link para vocês responderem uma pergunta naquela hora. Vai ser assim. Então, leiam, façam as suas anotações, até para tirar as dúvidas de contexto histórico, tudo isso na sexta-feira que vem. Então, se programa. Apresentação da leitura do bimestre, que vai ser Dom Casmurro, de Machado de Assis. Proposta de projeto, uma feira literária online, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Figuras de linguagem, variações linguísticas e preconceito linguístico, frase de oração e período composto por coordenação e textos da tipologia dissertativa argumentativa.
Eu tinha dito que eu ia trabalhar o período composto só quando a gente voltasse, mas tendo em vista a possibilidade de não voltar para o presencial, eu vou trazer daí o período composto, com material para vocês estudarem, com exercício para fazer, para a gente retomar, e para que seja possível eu tirar as dúvidas de vocês e a gente trabalhar com esse conteúdo, que é tão importante na formação do 9º ano. Alguma dúvida até aqui? Não. Então vamos lá. Calendário do 3º bimestre. Atente-se e programe-se. Então, o 3º bimestre vai do dia 3 de agosto ao dia 16 de outubro. Não é 16 de outubro você me entregar a tarefa que eu estou te pedindo em agosto. Que é o que está acontecendo. Nós tivemos o conselho do 2º bimestre nos dias 28, 29 e 30 de julho. Eu recebi a atividade do 3º bimestre no dia 3 e 4 de agosto. Então, se programem, porque faz as atividades por semana, arruma um tempo para estudar, dedica um tempo para estudar. Mesmo que você quebre, não tem problema. A gente precisa de um tempo de lazer, a gente precisa de um tempo para esfriar a cabeça. Eu estou fazendo isso, um monte de gente está fazendo isso enquanto trabalhador nesta época. Mas precisa ter um horário para trabalhar, precisa ter um horário para estudar. 4º bimestre, eu já estou adiantando a data do 4º bimestre, porque tem gente que está perguntando, gente, em novembro, 30 de novembro acabou, né? Não, não acabou. Porque olha a data do 4º bimestre, do dia 19 de outubro ao dia 23 de dezembro. Bora fazer uma ceia online, né? Quase. Então, aulas online. Todas as sextas-feiras, às 15h30. Então, hoje, roteiro de estudos e correção dos textos publicitários. Dia 14, coloque sobre Anne Frank. Dia 21, apresentação de Dom Casmurro de Machado de Assis. 28, frase, oração em período e o início de período composto. E no dia 4 de setembro, período composto por coordenação. Dá para se programar daí por um mês. E depois eu vou colocando, vou acertando aí as datas e colocando o que a gente vai fazer. Por que eu coloquei até 4 de setembro? Porque eu montei essa apresentação, eu preparei essa aula ontem. Até ontem, a nossa volta para a escola era 8 de setembro. Certo? A AP, que é a AP do 2º bimestre, avaliação de aprendizagem em processo. Vocês tinham que ter retirado essa AP na escola no dia 6, que foi quinta-feira. E vocês têm que devolver esta AP na escola na quinta-feira que vem, no dia 13. Tá? Todo mundo tem que pegar e todo mundo tem que devolver. Mas antes de devolver, depois que você sentou com calma, fez a sua AP, leu várias vezes, grifou, faz tudo que você faria como se fosse na sala de aula. Já falei que não tem problema você rabiscar, você só não pode rabiscar a frente lá da AP. Né? A parte da frente da AP aqui, do gabarito, você não pode rabiscar. O resto, você pode rabiscar tudo. Aqui na frente, você precisa preencher com o seu nome, com a escola, a turma, a data que você fez. E as respostas precisam ser marcadas com caneta azul ou preta. Igualzinho a gente faz na sala de aula. Mas o que você vai fazer? Depois que você fez aqui, vai lá no Google Classroom, abre o Google Classroom,
e já tem a AP lá. Ela está aberta até dia 13 de agosto, que é quinta-feira que vem. Passa suas respostas na prova que está colocada lá. Eu tinha colocado só o gabarito, não tinha respostas, mas aí eu tenho 2 alunas que estão fora de São Paulo, por problemas pessoais, e elas entraram em contato comigo, então eu já coloquei a prova inteira, porque elas têm condições de fazer a prova. Por que devolver a prova na escola? Para vocês terem ideia, eu ainda estou digitando a AP do primeiro bimestre. Porque cada AP tem 16 questões. Quando eu não consigo capturar com o celular, que é o que aconteceu no primeiro bimestre, eu tenho que digitar resposta por resposta. Eu tenho uma média de 120 APs. Faz a conta, 120 vezes 16. É o que eu tenho que cadastrar. Então, por isso devolver na escola, porque dessa vez a gente vai capturar com o celular. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre a AP? Nenhuma. Cri, cri, cri. Registro. Já falei sobre isso, então a cada aula online você precisa fazer anotações do seu caderno, bem como ao estudar o material proposto no Google Classroom. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando só o material separado dos exercícios. E eu vou mostrar no Google Classroom lá, porque tem gente que me manda mensagem, me liga e fala assim, não estou conseguindo anexar. Mas se você for no material, você não vai conseguir anexar mesmo. Então, daqui a pouco eu mostro a página do Classroom e a gente vai tirar essas dúvidas, certo? Proposta de projeto. Agosto é o mês da nossa feira literária. Só que, como que a gente faz essa feira literária? Então, a proposta é que a gente termine, não em agosto, mas em setembro, que a gente faça uma feira literária online, ou final de agosto. Eu vou convidar algumas pessoas para falar, vou ver se o Sérgio fala, vou conversar com o Will também, ver se ele pode participar. Mas a ideia é que vocês produzam, a gente vai fazer umas produções de texto esse bimestre, e a ideia é que vocês produzam e participem dessa feira literária online, que a gente vai transmitir aí pelo Face ou pelo Instagram, tá bom? Recuperação do primeiro e segundo bimestre. Então, quem está sem nota em um dos bimestres ou nos dois, na segunda-feira eu vou disponibilizar o roteiro de recuperação, que não será mais fazer as atividades passadas, tá? Eu vou pegar um pouco mais pesado. Porque eles tiveram aí um tempo para fazer a atividade que estava lá proposta já. Só que agora eu preciso encerrar as atividades, então eu vou encerrar essas atividades, as respostas não vão ser mais aceitas, e eu vou colocar um novo roteiro de recuperação para o primeiro e segundo bimestre. Dúvidas? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui. Você vem para cá. Então, essa aqui é a página. Quando vocês abrem, eu peguei a do nono A, mas podia ser qualquer outra. Mas o nono A que vem primeiro. Então,
Aqui vai aparecer tudo o que eu posto para vocês. Porque é um mural de avisos. Tá todo mundo vendo isso? Eu não consigo ver, não. Quem Nem falou? eu. Eu também não, Também não consigo ver, não. Peraí, ninguém tá vendo? difícil. Não. Ah, mas vocês estão no celular, é isso? Sim. É isso. Mas peraí, vou lá tentar de novo. Foi. Agora foi. Foi? Agora Foi. apareceu. Agora foi, professora. Ah, ótimo. Então, ó, aqui é a página que aparece para vocês. Para vocês aparece exatamente do mesmo jeito. Então, o link da aula de hoje tá aqui, ó. Aí, aqui, ó, que eu postei a atividade de avaliação de aprendizagem. Aqui, a reunião que eu tive com os nonos anos. Essa reunião não está no YouTube, tá? Essa aqui não adianta abrir lá o meu canal no YouTube que não acha, porque eu não coloquei essa reunião. Essa reunião é extremamente pessoal, então não rola colocar no YouTube. Mas aí, quer assistir a reunião, não assistiu? Clica aqui e assiste. Certo? Aí tem atividades. Então, ó. Vamos lá. Deixa eu carregar aqui. Então, começou lá, ó. Conto, miniconto, microconto, nanoconto, Revolução dos Bichos, criando um mural virtual. Isso aqui foram atividades do primeiro bimestre. Aí, tá vendo que é diferente? Eu tenho aqui tipo uma pilhinha quando é atividade que vocês têm que me entregar. Quando é só material de estudo, é tipo um caderninho. São diferentes, ó. Então, as atividades que eu tive no segundo bimestre, a avaliação, a AP, a análise dos textos publicitários, a produção de texto publicitário e o registro bimestral. O resto é material de aula. Então, ó, roteiro. Deixa eu abrir aqui. Atividade. Olha só como vem. Segue a apresentação utilizada na nossa aula online. Então, aí tem aqui, ó, o roteiro de estudos e o diário Jenny Frank, que era para vocês lerem. Aqui, texto publicitário. A aula que foi gravada, a data que foi gravada, o material. Olha lá, leiam o PDF, o PowerPoint, façam anotações no caderno e anotem as dúvidas para tirar na próxima aula online ou através dos comentários aqui no Classroom. Então, isso já está colocado, mas é material, tá vendo? Então, se você vem aqui, você não consegue colocar nada. Agora aqui, análise de texto publicitário. Então, eu tenho lá, ó, análise de texto publicitário. Assim é como aparece para mim, tá? Para vocês aparece isso aqui. E aí, o que você tem que fazer aqui? Clicar aqui, ó, no formulário. Ele vai abrir o formulário. Aí você coloca seu endereço, seu nome, que nono você fazer as análises. Isso aqui é uma atividade em que tem o formulário e você só responde. Agora, tem atividade que nem o registro bimestral, que você tinha que fazer o quê? Anexar. Então, tava lá, instruções. O que você tava? Eu já dizia quantas aulas eram. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá e anexar. É que para mim não aparece anexar porque a minha página é diferente da de vocês. Mas olha só, um monte de gente, 23 alunos do nono A, me entregaram as tarefas. Então, eles anexaram. Tá vendo? Com o PDF. Pode ser com foto também.
Então, são duas maneiras diferentes. Mas por que eu quis abrir aqui? Para mostrar para vocês que tem diferença. A atividade que vocês vão fazer ou vão anexar a alguma coisa é como se fosse uma pilhinha. Atividade que é só material para leitura, vídeo para você ver e não sei o quê, é tipo um caderninho. Dúvidas? Então, eu disse que na aula de hoje a gente ia falar um pouquinho sobre os textos publicitários. Tem alguém que ainda não fez essa atividade e quer fazer? Porque se tiver, eu deixo isso para corrigir depois. E aí eu corrijo com vocês, porque eu vou fazer da correção. Não vergonha de falar. Já entendi. Eu posso, professora? Pode. Então, Tá. eu vou deixar, não vou corrigir hoje, para vocês fazerem isso aí. Certo? Então, prestem atenção. A gente tem aí um terceiro bimestre que está começando. Vocês têm a AP para fazer. Então, leiam a prova com atenção. Trabalhem nisso mesmo, de ler a prova com atenção, de responder com atenção e depois passar a resposta da AP no Google Classroom. Vocês viram que hoje eu usei música, imagem, conto. Tudo relacionado. Essa é uma das características e uma das habilidades que vocês precisam desenvolver neste bimestre, que é de conseguir visualizar em coisas diferentes, que não uma matéria colocada, você conseguir retirar o que isso está dizendo, o que serve para você, como que você pode relacionar as artes com a literatura. Então, pensem nisso. Com respeito à AP, leiam, cara, leiam. Porque tem coisa lá que a gente já conversou, que a gente já discutiu, que a gente já viu, e que, de repente, vai passar batido no seu olho. Então, não tenha pressa para fazer. Vocês têm aí até quarta-feira para fazer. Não esqueçam de entregar isso na quinta-feira na escola, entre 10 e 4 horas da tarde. Tem que ser nesse horário, tá? Em outro horário não tem ninguém na escola para receber. Em outro dia não tem ninguém na escola para receber. E foquem. E busquem seus amigos que de repente não estão assistindo aula, não estão fazendo tarefa. Porque a partir de agora fica mais difícil. Alguém tem aí alguma ideia para a nossa feira literária online? Nossa Senhora! Tá tudo bem com vocês? Sim. Não parece. Alguém tem alguma ideia para a feira literária? Pode falar? Fala, André. Tipo assim, ó, porque não tem um negócio que a gente colocou nossos mini contos? Ah, Dá pra fazer um monte de coisa lá naquele negócio. Por que não deixa um? Aí, tipo, a gente coloca. Porque livro, tipo, que é. Esses mais. Como se fosse clássico brasileiro, que, tipo. Qual que a gente vai ler no próximo trimestre? A gente, tipo, deixa lá. E aí deixa uns 20, 30 minutos
pra gente discutir sobre um pouquinho de cada. Aí você, tipo, sei lá, sabe, como se fosse instigar a pessoa a querer ler esse livro, e aí você já deixa disponibilizado lá pra pessoa ir e ler. Entendi. Tipo um painel, criado um painel de leitura. Eu tô lendo o chat. Agora eu consigo ver. Eu não consigo ver quando eu tô fazendo a apresentação. Que mais? Alguém que vocês queiram ver, de repente, que eu posso tentar ir atrás para falar na feira literária. Eu tô tentando uma rapper mulher, tá? Pra feira literária. Pra gente bater um papo. Acho que vai ser bacana. Professora, Oi, Lara. na última, eu acho que foi na última, né? Que a gente, algumas pessoas do nono C falaram um pouco do livro Olhos d'Água. Então, seria legal, eu acho, a gente ver algum livro que a gente está vendo nesse bimestre e explicar um pouco dele no dia, não sei. Tipo, igual a gente fez na última. Legal. Boa ideia. Nós já lemos 2 livros esse ano. A gente pode fazer alguma coisa relacionada a esses 2 livros, mais Dom Casmurro, que a gente ainda vai ler, que dá uma interpretação assim muito bacana, muita coisa para a gente fazer. O que mais? Muitas ideias. Mais alguma ideia? Então pensem no que vocês gostariam de ter, se vocês gostariam de ver alguém falando, porque como é online, talvez seja mais fácil conseguir que essas pessoas participem, ou se a gente de repente faz uma semana inteira com lives durante a semana e faça uma semana literária, né? Cada dia live com um falando, tipo um bate-papo com alguém, e encerre a semana com uma live em que a gente participe e faça, de repente, um sarau online, alguma coisa desse tipo, acho que ia ser bacana. Então, pensem aí, porque essas são as minhas ideias. Agora, se as ideias vierem de vocês, é mais legal. Né? Quem vocês gostariam de ouvir, quem vocês gostariam de ver. Para ver se eu consigo trocar uma ideia com essas pessoas para trazer daí um bate-papo legal. Só que o que Professora, vai acontecer? Se a gente fizer isso, a gente precisa que as pessoas participem, que vocês participem, né? Que vocês divulguem para as pessoas assistirem, fazer uma movimentação mesmo para isso acontecer. Fala, Ingrid. seria legal se o Sérgio Vaz também, de novo. Eu pensei no Sérgio, pensei no Will, tô pensando na Cris SNJ. Vou ver se eu acho. De repente, a Luz Ribeiro, que é uma poeta da Cooperifa. E do Poetas Ambulantes, Carolina Peixoto. Vou dar uma sondada, de repente, ver se algum contato meu tem contato com a Djamila e Djamila Ribeiro. Não sei. Vou dar uma pesquisada. Douglas Belchior. Vou ver aí uma galera para ver se a gente consegue trazer uma galera bacana para conversar. Mas não adianta eu trazer essa galera bacana para conversar e vocês ficarem que nem vocês ficaram na aula de hoje, que é eu quase tendo que torcer para sair alguma coisa. Vocês são muito mais participativos do que vocês foram hoje. Tipo, parece que deixaram a aula rodando, tipo, eu vou fazer outra coisa. Olha que silêncio mortal isso. Fui dormir, né? Tipo, deixa ela falando aí, eu vou dormir. Mas
Vamos pensando, amadurecendo ideias, pensando em algumas coisas aí, o que vocês gostariam de ter, quem vocês gostariam de ver, para ver o que a gente pode fazer e quando que a gente pode estruturar essa semana aí, e como a gente vai fazer isso para divulgar, para chamar as pessoas para assistir, essas coisas todas. Tá certo? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Alguma pergunta? Nenhuma, não. Então é isso. Tenham uma boa tarde, um bom final de semana e até a nossa próxima aula na semana que vem. E leiam o Diário de Anne Frank, porque a nossa aula semana que vem é só sobre isso e ela vai ser uma aula bem interativa, ok? Então, tchau para vocês. Boa tarde.